Bem-vindos todas e todos para nosso Café com Debate, inaugurando esse quadro oficialmente, né? A gente já teve na semana passada com o Ednei uma prévia, né? Depois a gente resolveu dar um nome para esse encontro, recebendo aqui a Fernanda Machado, coordenadora geral da Superintendência Geral do CAD. Eu vou só fazer uma breve, a Fabiana Tito vai apresentar formalmente a Fernanda com o currículo dela, mas eu só queria fazer uma breve introdução. Eu estou aqui, na verdade, Ricardo e eu. O Ricardo depois vai fazer o encerramento, né? Para quem não conhece o Ricardo, o vice-diretor de concorrência do IBRAC. Eu vim aqui realmente só para dar boas-vindas muito especiais para a Fernanda. A gente se conhece há muitos anos. Quando eu fui para a SDE em 2003, a Fernanda e eu éramos da mesma equipe, formávamos um super time ali com outras pessoas próximas, mas a gente tinha uma ligação, e ainda tem uma ligação intelectual, né, muito, muito grande. A Fernanda é uma técnica super, uma servidora impecável, super ética, obstinada, disciplinada, e é uma pessoa de um caráter humano incrível. Então, para quem não conhece a Fernanda, e acho que a ideia um pouco desse bate-papo hoje é conhecer a Fernanda um pouco, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, né? Então, falar um pouquinho dela enquanto líder de equipe dentro do CAD, uma das pessoas com mais bagagem ali dentro e super respeitada dentro e fora da instituição, mas também conhecer a Fernanda um pouco no seu lado privado, o que ela estuda, o que ela vem olhando. Acho que isso contribui para todos aqui que têm interação com o CAD, que queiram saber um pouco mais de tendências e visões. Acho que a gente espera que seja muito profícuo aí para todos. Então, super bem-vinda, Fernanda, e vou passar a palavra aí para a Fabiana Tito e para a Ana Bhatia, que vão fazer a mediação desse bate-papo aí, super empolgante, tenho certeza. Obrigada, Ribas. Bom dia a todos e a todas. Eu vou fazer aqui a apresentação, fazendo as palavras aí do Ribas. Conheço a Fernanda também há bastante tempo. Tive o prazer de trabalhar com ela na SDE também há um bom tempo atrás. A Fernanda tem aí uma excelente experiência de CAD, de ESG, e acho que vai ser super interessante a gente fazer esse café com debate. Está faltando só o cafezinho, né, Fê? Mas vai ser muito bacana. Eu vou fazer uma rápida... Pronto, está faltando não. Não está faltando nada. Eu vou fazer uma rápida apresentação aqui da Fernanda. A Fernanda é especialista em políticas públicas de gestão governamental, né? Ela é a coordenadora geral de análise do Instituto do CAD. Ela é graduada em Direito pela Universidade Paulista, com especialização em Defesa da Concorrência pela FGV. Ela é pós-graduada também em Direito Público pela EDP e doutoranda em Direito na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Inclusive, ela vai contar um pouquinho para nós aqui dessa experiência que ela teve. Fazendo essas breves apresentações da Fernanda, eu vou passar aqui para a Ana explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica do nosso debate e como que a gente depois vai fazer para pegar perguntinhas de vocês também. Vamos lá. Ótimo. Fernanda, bom dia a todos. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes de contar com você aqui hoje. A gente pensou no seguinte, tá? A gente tem algumas perguntinhas aqui que a gente preparou para a Fernanda, para ela contar um pouco para a gente sobre ela, sobre a trajetória dela no CAD e trabalhos. Pensamos um pouco aqui em boas práticas, né? Coisas que são importantes aqui para todo mundo, mas o que a gente já queria deixar aberto no chat, no final a gente vai abrir para perguntas, tá? A gente vai deixar aí uns 10, 15 minutinhos para abrir para perguntas no final, mas tem perguntas que eu imagino que vocês vão
tendo aí no meio do caminho, pode mandar no chat. A Fabi e eu, a gente vai olhar as perguntas para tentar passar o maior número de perguntas possível para a Fernanda aqui durante o nosso debate, tá? Então, podem usar essa ferramenta e a gente espera que seja que seja possível responder quase tudo, né, Fernanda? Bom, para começar, então, Fernanda, eu queria te pedir para contar um pouco de você, da sua trajetória no CAD. Você podia começar contando um pouquinho mais para a gente? Opa, muito obrigada. Nossa, eu já fiquei até emocionada. O Ribas quase me faz chorar aqui. Realmente, para começar, né, a minha trajetória realmente começa quase com o Ribas, com a Fabiana Tita, a Patrícia Ágara também vi que colocou aqui no chat, que realmente fazíamos lá quase das mesmas salas. Foi uma experiência muito boa. Então, agradeço, aprendo muito com tantos advogados e economistas fantásticos que temos na área, então, fico à disposição e agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje. Bom, a minha trajetória começa quase com Era Uma Vez. Então, assim, começou em 2002, como intercambista na Secretaria de Direito Econômico, e depois, como técnica, até que passei no concurso de gestor, né, de especialista em políticas públicas, e retornei então, Secretaria de Direito Econômico, e depois ao CAD, né, fui para o CAD na mudança do sistema de defesa da concorrência. Então, minha área sempre foi mais na parte de investigação de cartéis. Ali fizemos junto com o Ribas ali a primeira busca e apreensão em cartéis, o Rodrigo Formiga. Então a gente via esse crescimento e fico muito feliz com o desenvolvimento que a gente tem tido nos últimos anos da defesa da concorrência. E desde 2012, então, no CAD, eu estou na área que lida basicamente com cartéis em licitações. Então, é muito gratificante ver a evolução que o tema ganhou e como tivemos avanços nos últimos anos no que se refere especialmente à repressão a cartéis. Acho que, em linhas gerais, foi isso. Legal, Fernanda. Se você pudesse falar um pouquinho também, você teve aí uma experiência super legal em Portugal, né? Você ficou, acho que quase 2 anos, um pouquinho por volta disso. Se pudesse contar um pouco para a gente da sua experiência de lá, do que você estudou, como é que isso interferiu, assim, né, nos seus estudos para a experiência de CAD também? Bom, Lisboa realmente... Bom, acho que o que me levou, que me motivou, né? Então, aí para esse outro desafio, então, na área acadêmica. Acho que por volta de 2018, acho que ficou muito claro a gente começou a ver uns cartéis diferentes do que a gente estava acostumado a ver, né? Então, algumas formas de conduta que não tinham tanto aquele padrão de acordos entre concorrentes, né, para a gente, o cartel, o acordo, a prova da reunião, e a gente passou a ver algumas figuras um pouco mais diferentes, alguns cartéis que estavam muito relacionados a outros tipos de infrações em outras esferas, que tornavam o caso complexo e de difícil administração. Então, acho que veio daí a vontade de, olha, acho que vou ter que parar um pouco, estudar o que está sendo discutido para ver se a gente pode, enfim, se temos algo a contribuir para compreender melhor, né, esses novos tipos de cartel que a gente via. Então, lá em Portugal, foi interessante ver a experiência europeia, né, de como eles lidam, então, com cartéis. Lá é interessante que, para eles, se o formato é
é um acordo ou se é uma ação concertada, né, a adoção de práticas concertadas, o formato é mais, digamos, é um pouco indiferente, é mais o objetivo que as empresas tinham, por vezes, em restringir a concorrência, né? Então, foi interessante ver essa visão europeia sobre como lidar com cartéis, e, por vezes, com colusões que não envolvam necessariamente um acordo entre concorrentes. Então, como lidar com essas outras formas de colusão que não envolvam apenas aquele acordo expresso, aquela prova direta do acordo entre concorrentes, que até então, digamos, e que hoje em dia a jurisdição brasileira ainda está muito voltada para esses conceitos. E o outro tema que estava na moda era a questão da colusão por algoritmos, né? Então, praticamente todas as palestras que tinham era sobre esse tema, e também foi interessante estar lá naquele momento. Então, as preocupações advindas da economia digital e do uso de softwares, por vezes softwares de precificação, se isso poderia vir a facilitar conluios, facilitar o paralelismo de condutas e quando isso, como traçar, então, uma linha de a partir de quando seria mais problemático, quando não seria. Então, tantas questões em aberto, mas foi interessante ver essa discussão que estava acontecendo lá. E muito do que a gente já começa, né, e a gente vê que também está em discussão aqui no Brasil. Fernanda, é até ótimo ouvir isso, porque a gente estava discutindo agora há pouco um grupo de trabalho de algoritmos, e ontem eu estava falando com algumas pessoas que tinham mencionado o seu nome, viu? Falaram assim, se a gente precisa trazer um expert de algoritmos, vamos falar com a Fernanda. Então, já está convidada para os grupos de trabalho de algoritmos em colusão. Opa, vamos lá. Temos muito a discutir mesmo. Acho que esse é um novo campo aí que tem muito a ser desenvolvido com a disposição. Todo mundo vai ter que realmente pensar junto sobre isso. Exato. E Fernanda, você pode contar um pouco para a gente, você tem um time inteiro aí, né, para coordenar muitas frentes de trabalho, quer contar um pouco para a gente também, assim, como que está organizada a equipe, né, o tipo de trabalho que vocês mais têm dentro da sua coordenadoria? Você já falou que é, né, cartão e licitação, mas se puder dar um pouco mais de cor aqui para quem está ouvindo a gente. Claro, ótimo. Bom, a CGA 8, que atualmente eu sou a coordenadora geral, é uma equipe até para os padrões, assim, grande. Nós temos 15 pessoas na equipe, somos 15 pessoas. Basicamente, lidamos com cartéis em licitações, então eu diria que esse é o nosso tema principal, mas hoje em dia não tem mais tanto aquela divisão de que uma coordenação faz só um tipo de assunto, né? Então, a gente tem outras condutas de cartéis de uma forma que não envolvam apenas cartéis em licitações. E a nossa equipe, a gente... algumas pessoas entraram na pandemia, então foi um desafio muito grande, mas a gente tem conseguido trabalhar super bem, eu acredito. A gente perdeu ali um pouco daquela conversa de cafezinho, aquele clima que a gente tinha lá na SDE, o que a gente tinha no CAD, mas a gente tem tentado replicar isso ao máximo no virtual também. E na nossa equipe, basicamente, todo mundo lida com a parte central, que é a instrução, né, mesmo dos processos administrativos de investigação de cartel. Então, todo mundo trabalha principalmente com essa atividade. Mas, especialmente em 2021, a gente começou uma outra frente, eu diria, que é a parte de prevenção, né? Então, assim, a aproximação novamente com os órgãos licitantes, com compradores públicos,
com órgãos de controle, para a parte de, por vezes, discutir formas de desenhar editais mais competitivos, de prevenir a formação de cartéis em licitações, detectar, né? Não tem como 15 pessoas lidarem no Brasil com cartéis em licitações, então a gente precisa de outras pessoas atentas a esses sinais de alerta de conluios em licitações. Então, a gente fez um trabalho bem grande de sair, digamos, ali nesse mundo virtual e apresentarmos, então, essa parte de prevenção. Então, por exemplo, foram mais de 500 pessoas que fizemos cursos, treinamentos, apenas em 2021, para essa parte de prevenção. Então, basicamente, com pregoeiros, comissões de licitação e órgãos públicos. Tivemos mais de 1.000 pessoas que assistiram ao nosso curso da ENAP, lançamos uma cartilha mais intuitiva, voltada mesmo para uma linguagem mais simples que o guia de cartéis e licitações, um checklist, que também é uma leitura ali bem simples de 1, 2 páginas, colocando esses sinais de alerta. Então foi uma frente que a gente desenvolveu e uma parte da equipe também tem ajudado mais nessa agenda que é super importante para a gente. E como você perguntou, Ana, uma visão geral, né? Então, ano passado, foram 6 casos concluídos, apenas na coordenação, foram 7 processos administrativos instaurados, e um número que eu acho interessante, mais de 120 oitivas virtuais realizadas. Então, realmente aproveitamos aí essa possibilidade, né, porque a gente sabe que isso envolvia, por vezes, um custo muito grande, inclusive para os advogados, que não tinham como passar um mês em Brasília fazendo oitiva de um caso, né. Então, isso deu, de alguma forma, uma agilidade. Então, eu achei bem interessante esse número de trazer aqui para vocês mais de 120 oitivas realizadas apenas na CGA 8. Isso ainda foram tantas outras em outras coordenações também. Tivemos 2 TCCs, né, em casos da CGA 8, e essa parte de prevenção, acho que isso, em linhas gerais, foi o nosso panorama de 2021. Bacana, muito bacana, Fernanda. E falando um pouco do dia a dia, né, das conduções, das investigações, você poderia contar um pouco para a gente qual que é os principais, né, as conduções, como é que elas são feitas, se vocês, às vezes, envolvem outros departamentos e quando isso acontece, interações para quê? Se puder contar um pouquinho mais como se dá essa investigação da sua coordenação, acho que seria interessante para a gente também entender. Tá ótimo. Bom, quando o caso, hoje em dia a gente tem um setor de triagem, né, então os processos, eles já chegam, antigamente a gente triava, a gente fazia as investigações iniciais, a gente instaurava, a gente organizava a busca, a gente era assessor internacional. Hoje em dia a gente conseguiu se dedicar mais, digamos, aos pontos principais do processo. Então, basicamente, quando o caso chega lá na coordenação, são casos que já passaram, então, primeiramente por essa triagem, então, a gente direciona internamente ou verifica se, na verdade, o caso que recebemos, ele precisa de alguma análise inicial, por exemplo, do cérebro, né? Alguma complementação, por vezes, de uma análise de um conjunto de licitações, que foram relatadas, por exemplo, na representação. A gente, então, acaba por acionar, né, a área que coordena ali a questão do cérebro. Por vezes a gente aciona também o Departamento de Estudos Econômicos, especialmente quando envolve alguma discussão que, para a compreensão da conduta, a gente entenda que seja importante essa visão, né, da racionalidade econômica. E basicamente, quando o processo chega, a gente já verifica, né, se é o caso de instauração ou se precisa de alguma diligência inicial.
depois de instaurado, segue ali aquele trâmite do processo administrativo, e a gente tem tentado cada vez mais acelerar algumas fases. Então, a gente tem, e é importante essa visão de vocês, depois nos passarem também. A gente já nota que temos alguns gargalos, por exemplo, com notificação. Durante um tempo, o processo de notificação foi mais rápido, aí com a pandemia, eu acho que a questão da notificação voltou a ser um gargalo que a gente está tentando solucionar. E o que a gente tem feito nesse cenário de pandemia, em que a gente perdeu aquilo que eu falei de contato ali, de no cafezinho tirar uma dúvida, trocar uma impressão. O que a gente tem feito, pelo menos na coordenação, os processos têm passado a serem, digamos, mais discutidos, pelo menos entre duas pessoas. Então, eu acho que isso é importante também. O processo, às vezes, é uma tarefa solitária, né? Então, em que você fica ali remoendo aquilo, se aquilo é prova, se aquilo não é suficiente, etc. Então, a gente tem promovido mais debates. As pessoas, por vezes, já sabem, quem conhece mais daquele processo já trabalham em duplas, às vezes num quantitativo maior, para a gente tentar acelerar a instrução do processo, que eu sei que é uma preocupação e uma demanda muito grande, né, de quem toca também do lado digamos, do processo administrativo também tem essa aflição. Eu queria dizer que essa aflição é compartilhada. Então, assim, sugestões são bem-vindas, e a gente também está aqui para acelerar. Esse também é o nosso principal objetivo. Não sei, Ana, se respondi, se está... E, Fernanda, até pegando um gancho aí nesse histórico de vocês que eu nem conhecia, de primeira busca e apreensão aqui, do CAD, com a presença do Ribas, que eu não sabia que estava envolvido nessa. Para muita gente que está ouvindo a gente aqui hoje, principalmente quem começou na área faz pouco tempo, acho que talvez nunca nem tenha presenciado uma busca e apreensão, né? E agora com pandemia e tal, acho que deu uma diminuída grande nisso, né? Eu não lembro agora de uma recente. Mas eu sei que é uma mega movimentação, né? E se você pudesse contar também um pouquinho aqui para o pessoal como que organiza, né? Quais são os passos aí, o que leva vocês a uma busca, se hoje em dia, por exemplo, os trabalhos do cérebro, se acabam contribuindo para isso também. Ótimo, Ana. Bom, a gente realmente houve, né, por ocasião da pandemia, uma diminuição no número de casos, mas eu acho que isso tende a retomar. Em 2021 foram 2 casos que tiveram buscas e apreensões. Eu não saberia dizer o número de mandados cumpridos, mas foram 2 casos, e o planejamento de uma busca e apreensão realmente é uma tarefa, digamos, complexa, e que não está na maioria assim, envolve habilidades que a maioria, né, das pessoas ali não tinham na nossa época, mas ainda assim isso não nos impediu de fazer, né, Ribas? Basicamente, a gente faz primeiro uma análise do caso, da viabilidade, da existência de indícios. A gente agora conta com o cérebro, né? Então, tivemos recentemente um caso que foi instaurado a partir de uma análise das licitações que aconteceram. Então, em linhas gerais, para quem também não conhece, o Projeto Cérebro é um projeto que se propõe a utilizar ferramentas como base de dados e softwares para detectar os sinais de cartéis em licitações, principalmente cartéis em licitações, principalmente federais. Então, a gente tem uma série de bases de dados, desenvolvemos alguns sinais de alerta que resultaram em algoritmos, digamos,
E isso nos dá apenas uma sinalização de em que casos prestar mais atenção. Então, hoje em dia, a gente, para fazer essa análise, né, da viabilidade de um caso, a gente faz essas pesquisas, e havendo indícios, né, de robustos que justifiquem uma medida cautelar, que pela própria natureza é excepcional, então a gente tem que fazer essa análise de se tem, né, razoabilidade para aquilo. A gente, feito isso, vai ao Poder Judiciário, faz uma solicitação da autorização judicial para busca e apreensão, ou então a gente tem a outra via, que quando, na verdade, uma outra autoridade criminal já tem uma busca e apreensão ou uma potencial busca e apreensão, e a gente auxilia nessa organização da busca. Então, a gente, tanto fazendo uma análise mais detida para confirmar mesmo se os indícios são robustos, como na checagem, às vezes, de alguma informação inicial, enfim, fazendo esse contato institucional, né, e com essa unidade que existe, hoje em dia a gente tem uma equipe preparada para cuidar de todos os vários procedimentos que envolvem. Realmente é uma tarefa bem complexa. Depois de definida, tem toda uma logística de organização, né, dos técnicos irem até o local. A última busca envolveu, não sei, mais de 40 servidores do CAD, fora policiais. Isso tudo passa, né, a gente tem um treinamento prévio, geralmente, sobre isso, para dar essa preparação mínima, digamos, para os nossos servidores, porque é uma tarefa que a gente sabe algo delicado, é algo excepcional, e que a gente tenta sempre passar também todos os cuidados que a gente tem que ter, não só com o nosso servidor, como conduzir sempre da forma mais tranquila, na medida do possível. A gente sabe, embora desagradável, da melhor forma possível, como conduzir essa operação lá no dia. E a gente tem até um manual, né, do CAD sobre buscas e apreensões, que deve estar no site do CAD, já ganhou até prêmio internacional aí, que fala sobre esse manual, tem um manual sobre buscas e apreensões do CAD. Legal, Fernanda, de fato, eu já tive essa experiência de participar de busca e apreensão. De fato, é um trabalho bem complexo, né, demanda uma boa organização de todas as etapas, e depois da própria análise da documentação, né, então, de fato. Você comentou bastante sobre o projeto Cérebro e também sobre análises econômicas, né, eu queria te perguntar, de que forma, o projeto Cérebro, ele tem interação com outros órgãos, como é que vocês têm alimentado essa base de dados que tem auxiliado nas investigações, e até entender se, de fato, elas têm sido usadas basicamente para casos daquele filtro usado em licitações, ou se ele também tem algum propósito para outros tipos de mercado. E nos outros casos que não envolvam apenas licitação, como é que a análise econômica, como é que vocês fazem ali uma filtragem em chamar ou não chamar o departamento econômico, ou como é que as partes, de repente, podem contribuir com algum tipo de análise que ajudem ali na investigação de algum caso de cartel? Se puder contar um pouquinho para nós. Tá ótimo. Vamos lá. Várias partes aí, essa pergunta. Primeiro, em relação ao cérebro, a unidade que toca, ela realmente está em constante contato com outras áreas da administração pública federal, então, com o Cérebro, com o Ministério da Economia, então a base de dados do Comprasnet, temos outras bases de dados, né, também que demandam esse acordo de cooperação para a gente ter esses dados sempre os mais atualizados possíveis, sempre possível, e em termos de trilhas, a gente também tem outros órgãos da administração pública que realizam, digamos, trabalhos semelhantes, cada um na sua esfera, né?
Então, por exemplo, a gente tem a CGU, com o Observatório da Despesa Pública, que também utiliza esse tipo de filtro para detectar padrões suspeitos, nesse caso de fraude. O TCU também tem suas trilhas. Então, existe também sempre um contato em termos de inteligência da administração pública, de aperfeiçoarem os seus filtros de análise, né? Então, isso é um trabalho constante e importante de ser feito, para a gente fazer sempre, digamos, essa calibragem ali, enfocar sempre no que interessa mais, né? E outro, aí, em relação à parte de estudos econômicos, né? A gente sabe que tem a questão, né, de que em cartéis a gente não entra tanto, né, na questão da produção dos efeitos, mas eu diria que a questão dos estudos econômicos, eles são, por vezes, muito interessantes na parte de compreensão mesmo da conduta, né, dessa racionalidade, algo até mais relacionado à materialidade do que do efeito líquido, enfim, dos efeitos relacionados à conduta. Então, a gente tem visto que, em alguns casos, o parecer econômico, ele é importante, né, ele trazer essa perspectiva, que, obviamente, tem sempre que ser levado em consideração quando da análise da superintendência, né, do tribunal posteriormente. Então, eu diria que tem essa importância muito grande. A gente sabe, às vezes temos casos com mercados complexos e que realmente essa compreensão e essa visão econômica ajudam a formar essa compreensão sobre o caso. Então, entendo como super importante. Aí a terceira parte da pergunta mesmo, como seria mais se, além auxiliar, né? E além de casos de licitação, né, no como que vocês têm observado essas avaliações do projeto e dos testes econômicos? Eu realmente seria mais, assim, para a questão dos testes econômicos, acho que é um pouco isso, né, sobre, para análise da compreensão mesmo da conduta, da racionalidade da conduta. Então, temos casos de mercados não relacionados a licitações e que são casos complexos, de complexa compreensão, por vezes, da conduta ali, em que você tem um parecer econômico, um subsídio econômico, seja do DE ou das partes, né, também, que contratam os seus pareceres econômicos, ajuda a superintendência a conduzir a sua investigação para ter, então, uma compreensão mais completa da conduta. Então, acho que é importante, sim, e eu acho que vai ser cada vez mais frequente a gente ter isso, né, à medida em que as condutas, elas adotam, talvez, formas mais fluidas de como serem operacionalizadas. Isso talvez acabe refletindo numa necessidade, ou nas partes investirem mais na questão da parte econômica também. Fernanda, até pegando um gancho aí no que você comentou, né, que tem novas formas de conduta, né, às vezes não é aquele cartel clássico em licitação que a gente estava vendo, tanto nas investigações aqui, como nos seus estudos lá fora, né, que você viu, tem novos mercados também. Será que você tem alguns exemplos para ficar um pouco mais concreto, para a gente visualizar um pouco melhor do que você está falando? Em termos de novos mercados, né, bom, o que acontece? Hoje em dia, a gente sabe, né, temos alguns setores que já estão, já foram, digamos, alvo de várias investigações na defesa da concorrência. Então, temos algumas bases mais estabelecidas do que é um acordo, né, o que não pode ser feito. Então, acredito que a gente tem, hoje em dia, outros mercados e outras formas de atuação que a gente, talvez,
vale a pena passar a discutir mais, né? Então, para dar alguns exemplos, né? Hoje em dia é muito discutida a questão, por exemplo, de uso de softwares, de precificação, e muitos desses softwares, por vezes, eles podem lidar com informações de concorrentes. Então, muito se discute se, por exemplo, esse software, né, os algoritmos utilizados, eles podem se tornar como se fossem hubs de informações de concorrentes. Então, talvez um campo, inclusive, de compliance, né, que vai precisar e demandar muito da orientação e da tradução dos advogados também para essa área, por exemplo, de TI, né, da área de desenvolvedores, de os cuidados que devem ser adotados quando você está lidando com informações de concorrentes ou quando você prover serviços para empresas concorrentes de um dado mercado. Isso pode se tornar uma área cinzenta em que demande uma adaptação, uma interpretação e uma nova análise, né? E aí, tanto no papel de advocacia da concorrência da autoridade, como no trabalho de compliance de vocês, de como lidar com esse tipo de situação. E aí, Ana, a gente não tem uma resposta clara de, isso pode, isso não pode, isso é claro, isso não... Então, mas são áreas cinzentas em que a gente vai precisar discutir mesmo e ver como agir. Então, uma área que eu acho interessante é essa, de como hoje em dia a gente lida com esses novos segmentos. Antigamente, a nossa preocupação, e a gente tem guias que vão lá desde 2009, sobre as preocupações, né? Na época, um conjunto de casos que envolviam sindicatos e associações, em que, obviamente, cumprem um papel super importante, constitucionalmente assegurado, mas que era um fórum de discussão de informações, por vezes sensíveis entre concorrentes. Eu acho que hoje em dia talvez esses fóruns tenham mudado para outros lugares que a defesa da concorrência também pode passar a olhar com outros olhos, porque não está claro o que pode advir dali, e a orientação de vocês seria super importante nesse sentido. A gente também tem outros casos de mercados, como um caso que gerou muito debate, né, como o mercado de recursos humanos. Então, essas questões e essas novas condutas que surgiram em outras jurisdições e que, por vezes, temos aqui também discussões semelhantes aqui na autoridade brasileira relacionadas ao mercado de trabalho. Então, como lidar com esses novos mercados, em que o mercado é novo, mas envolvem, né, por exemplo, condutas como trocas de informações, como fazer a leitura da especificidade do mercado para isso em que a autoridade da concorrência geralmente considera como concorrencialmente sensível. Então, eu acho que essas são novas discussões em que não temos parâmetros tão claros e que por isso que a gente precisa avançar na discussão. Para aqueles casos em que a gente tem a reunião entre os concorrentes diretos, sentados e acordando o preço e fixando como elas participarão de uma licitação, a gente já tem um caminho mais pavimentado. Para esse outro tipo de conduta, a gente tem já os parâmetros do que tinha antes, né, do que, ainda assim, os nossos precedentes, eles são válidos em alguma medida, mas em outra elas precisam ser adaptadas, e é nesse processo de adaptação que eu acho que a gente se encontra. E com perguntas difíceis, ficou mais, né, muitas vezes, ficou mais concreto, assim, sem ser tão detalhado. Não, como definir o mercado de trabalho, né, é uma questão que outras jurisdições estão enfrentando também, né, não é só o CAD, né. Acaba sendo um desafio, né, assim, de alguma forma. Pegando agora um pouco o gancho... isso, né, que bom, né, que tem novos desafios na defesa da concorrência, né. Está sempre se reinventando, né. É importante. Fernanda, se a gente fosse agora pegar um pouco o tema de TCC, né, do termo de compromisso de cessação,
como é que eles têm sido feitos aí na sua coordenação? Você tem observado alguma mudança de os tempos mais recentes para cá? Se pudesse falar um pouco para nós dessa condução. Tá ótimo. Bom, na parte de TCCs, a gente realmente tem, né, observado um padrão diferente de negociação. Eu diria o seguinte, TCC é um conjunto de incentivos, né? Incentivos para as duas partes. E toda vez que esses incentivos passam por alguma forma de mudança, gera esse estremecimento, digamos, inicial, e um novo reequilíbrio precisa ser atingido. Então, talvez a gente esteja num momento de readequação desse novo equilíbrio, digamos, em termos de TCC. Bom, passando para... Vou começar pela parte, digamos, então, mais teórica, que é mais interessante, depois eu passo para o dia a dia ali da nossa negociação mesmo. Então, o que a gente tem, né, observado e discutido, e acredito que vocês também discutem, e quando eu falo que alguns incentivos são mexidos, é porque, basicamente, o TCC ele se torna mais atrativo quando você tem uma maior previsibilidade de ser condenado, né, por aquela conduta, quando aquele tipo de conduta já está estabelecida e consolidada em determinados parâmetros, então você tem uma maior previsibilidade e um maior interesse de resolver, então, digamos, essa questão. Um ponto que a gente bate muito é a questão probatória também, né, quando está negociando a solicitação de provas que demonstrem a conduta, e o que a gente tem visto também é que, por um avanço da discussão probatória, que enfim, a gente tinha alguns padrões de o que era exigido, havia essa previsibilidade, e então era mais fácil demonstrar o interesse e a condução do processo de negociação. Acho que hoje em dia, com isso que a gente falou, novas formas de conduta, algumas alterações talvez de entendimento sobre como caracterizar a conduta, o padrão probatório, isso torna talvez um pouco mais difícil a gente conseguir chegar no meio termo, no acordo que a gente precisa, né, de interesse das duas partes. Então, eu diria que isso é importante, então, por isso a gente achar esse novo equilíbrio. Eu acho que um pouco da diminuição dos números de TCCs que vocês também observaram também se deve à questão da dificuldade decorrente da pandemia, enfim, acho que isso, aliado a essa variação de entendimentos, isso pode acabar, tem esse impacto na negociação de TCCs, mas isso faz parte do jogo, é da vida, e a gente, acredito, temos um bom caminho para conseguir restabelecer esse novo, digamos, equilíbrio. E em termos de negociação, o que a gente procura sempre, pelo menos ali na CGA 8, e a gente tem sempre esse contato entre coordenações para que isso seja alinhado, a gente faz, quando há um pedido de marker, né, que é para segurar aquele lugar na fila, a gente passa os nossos, digamos, parâmetros iniciais para dar uma transparência para a parte de talvez o que é o mínimo que a gente entende necessário, se há alguma discussão relevante em termos de defesa, e até acho que uma coisa que você tinha perguntado antes, Ana, é como fazer talvez uma coisa para acelerar. Muitas vezes a gente verificou no passado que o TCC, ele tinha uma tentativa de que o TCC fosse utilizado, digamos, para explicar melhor a conduta, que aquela não era bem a conduta, e que aquilo talvez nem fosse uma conduta.
E esses são TCCs que a gente tem uma dificuldade de condução, por vezes no início de uma instrução, indicar que aquilo não é uma conduta, ou que aquilo não, a pessoa não participou da conduta, porque aí já não é o caminho do TCC, realmente é um caminho de defesa. Então, então o TCC, a gente prefere dar essa transparência antes da empresa, por vezes, formalizar o pedido de requerimento para que não tenha, a empresa não perca o one shot, né, essa sua única possibilidade. Então, isso é passado junto com uma ideia de cronograma que a gente tem, e que após, então, demonstrado esse interesse mesmo pelo requerimento, já fica mais fácil a condução, porque esse cronograma já está estabelecido, as bases iniciais, e aí a gente tem realmente um processo que a gente espera que seja cada vez mais célere da discussão, da contribuição, da colaboração, né, com o maior número de documentos possíveis, maior número de esclarecimentos possíveis, e depois a parte da contribuição pecuniária, que também demanda ali, por óbvio, uma grande discussão, e que sempre que a gente tem já os parâmetros estabelecidos, já fica mais fácil de negociar. Interessante, né? E foi bom você ter tocado nesse ponto, porque não lembro quanto tempo faz agora, mas eu acho que não era nem com você, tá? Mas eu acho que tinha vários casos que tinha o termo simplificado, né? Uhum. E às vezes tinha gente que achava que era só assinar o termo, mas não trazer prova nova, né? Então, acho que são pontos importantes aí que você está colocando para... Ou é isso, né? Tentar usar o termo para reescrever, e às vezes isso deve atrapalhar bastante o trabalho de vocês, né? E até pensando nessas questões práticas, né? Como você disse, para quem está chegando agora, a coordenação da Fernanda foi muito produtiva ano passado, com mais de 100 audiências virtuais, TCCs, instalação de processo. Então, em todas essas frentes, Fernanda, eu imagino que assim, tem muita coisa que você deve observar, que você fala assim, olha, a conduta do advogado aqui é bem nessa linha, isso daqui ajuda a acelerar o caso, isso daqui ajuda a ter um caso mais robusto, seja para o TCC, seja mesmo, né, para quem é leniente e está ali no processo, ou tem uma prática aqui que ela atrapalha, é muito comum, ou de vez em quando você nota. Será que tem dicas, assim, práticas que você teria para... Temos muitos advogados e economistas aqui ouvindo hoje, acho que poderia ser muito útil para todo mundo. Bom, eu diria que, assim, em linhas muito... praticamente, assim, a grande maioria, se não a quase totalidade, temos muita sorte, porque a gente tem, né, ótimos advogados que também já trabalham na área há muito tempo, e mesmo novos advogados que veem, né, as nossas cartilhas, os nossos guias, e isso ajuda muito no processo de discussão. Então, eu não vejo, assim, grandes problemas, Ana, ou grandes dicas, não. Eu acho que mais o que a gente tem observado, eu diria, é isso mesmo em relação a TCCs, sabe? Acho que essa análise inicial, que é super importante de se é válido mesmo o instituto do TCC para aquele caso. Então, se é um caso em que talvez ele não esteja com bases tão estabelecidas, ou na jurisprudência, ou no próprio caso, sabe, acho que no início pedia-se TCC porque tinha corrida pela fila, e depois ia se ver e falava, talvez eu não tenha tanta coisa, e você também tem essa preocupação por parte da autoridade de não encerrar um processo de negociação sem isso estar bem consolidado. Então isso gera acho que dos dois lados uma tensão, né, enfim, acho que é mais nessa questão do TCC, avaliar quando realmente é a melhor opção. Por vezes o lugar na fila, né, interfere muito, então avaliar
mesmo quem está em posições na fila muito atrás, talvez isso dê uma expectativa de talvez eu não precise colaborar antes, tanto, enfim, a gente acaba tendo esse processo, mas eu diria que, no geral, as divergências que surgem são superadas com muito diálogo e com muita transparência, sempre a gente espera, enfim, acho que esses são os principais pontos, assim, que eu vejo. Legal, Fernanda. A gente agora está já caminhando para o final aqui das nossas perguntas, para abrir para o pessoal aqui que tiver para fazer. Eu vou fazer uma sobre padrão de prova. A gente sabe que é um tema desafiador e poderia render aqui horas de debate, né? Mas se você pudesse dar uma resumida para nós, assim, tem alguma dica prática que você pudesse passar para nós, estão ouvindo, do que é considerado mais robusto, do que é mais frágil, que tipo de informação que vocês efetivamente acham que ajuda na construção da prova? Esse realmente é uma pergunta, a pergunta do milhão, né? Daria horas e horas, dias, mas que, para mim, a pergunta nem deveria ser para mim, é que o nosso especialista em provas no direito administrativo da concorrência é o Ribas, então podemos ouvi-lo aqui primeiro. Esse é um tema super, super importante mesmo, Fabiana, e o que eu diria em termos mais práticos, eu acho que a primeira dica prática a gente tem um super guia recente, né, que foi lançado especialmente ali pela equipe da leniência, sobre padrão probatório para leniência. Então, quem ainda não teve a oportunidade de ler, foi uma super pesquisa, assim, mais de 20 anos de julgados analisados para tentar identificar mesmo o padrão probatório do que é necessário para celebrar uma leniência, que nos dá uma boa base do que é mais relevante, do que ao longo do tempo foi perdendo valor. Então, eu diria que essa seria a minha principal dica, a gente estudar e debater ali aquele guia sobre padrão probatório. Mas, em linhas gerais, a gente tem visto, né, sempre uma prevalência, digamos, por provas diretas, e provas diretas que indiquem comunicação entre as empresas. Então, uma gradação, talvez, e-mails externos, ao invés tanto de e-mails internos, e-mails de contatos entre concorrentes do que e-mails que reportem, né, eventualmente, discussões entre concorrentes, um conjunto de fatores que recebem, digamos, um peso maior e menor. Mas um ponto que eu acho interessante nessa discussão de padrão probatório, na verdade, uma preocupação que a gente tem, né, e que acho que é importante a gente discutir, é que o mais importante do conjunto probatório é ele ser analisado como um todo. Então, a gente tem visto muito, né, assim, a questão de cartéis, padrão probatório para cartéis, que tem que ser analisados de uma forma holística, mas o que a gente vê muitas vezes é que, embora tenha esse princípio, que eu acho que é o correto e que deve ser o a ser observado, quando você analisa de uma forma mais profunda, há sempre aquele recorte por documento. Você principalmente analisa o documento, a integridade do documento para explicar por si só aquilo, e que, obviamente, todos os fatos permitem, muitas vezes, N explicações, e quando você faz essa análise individualizada, talvez, por vezes, falte uma análise do conjunto. Então, você analisa 10 documentos individuais, às vezes esses 8 deles você individualmente analisou de uma forma, mas
quando você analisou de forma individual, você perdeu a visão do todo, que talvez eu acho que é importante de ser considerada. Mas isso não há uma fórmula matemática, isso somos nós por parte da autoridade e vocês por parte da advocacia quebrando cabeça de talvez como dar uma sinalização mais clara, que é o que no fim do dia todos nós queremos, né? Então a gente precisa discutir, uma discussão específica sobre isso, acho que é bem interessante, e o padrão probatório é um grande desafio, é um grande tema aí para a gente se aprofundar mais sobre ele. Certamente. Depois a gente faz um evento com o Ribas e com você para discutir mais, Fernanda. Só os dois. Só os dois, tá ótimo, vamos ver. Fernanda. Esse convite ele já é mais, esse convite ele já é bem mais desafiador. A gente se prepara, Fernanda, vai ser legal. Dicas super úteis, obrigada. Acho que a gente pode agora abrir para as perguntas. Quem quiser pode fazer nesse botão aqui do Q&A. A gente tem duas perguntas aqui, eu posso fazer uma na frente aqui, mas por favor, vai lá. É rápida mesmo. Acho que primeiro só para essa história da busca e apreensão, você contou das britas um pouco, né? Acho que já me veio uma ideia na cabeça, Fernanda, e o Pedro Zanota, que era advogado do sindicato aqui, já se manifestou também no chat. A gente podia fazer, ano que vem vai fazer aniversário de 20 anos da busca, da primeira busca. Então, agora você entregou a gente aqui, Guida. Estava passando despercebida, né, Fernanda? A gente pode fazer um evento sobre as buscas no CAD, né, para contar toda a história. Já falei isso com o Rubens uma vez também, com o Diogo. Acho que é legal a gente, né, traçar essa linha do tempo, trazer toda essa melhoria que foi feita, esse treinamento que é dado, acho que é muito interessante. Aí, e fora contar as histórias engraçadas das buscas e apreensões, né, que essas a gente vai ter que estudar como apresentar, né, para o público. Mas a minha pergunta para você, na verdade, nesse teu sabático na Europa, mergulhada em direito da concorrência, tem alguma escola, algum autor, alguma corrente que te encantou, assim, alguma coisa nova que você sugere para as pessoas lerem e irem atrás? Bom, estava muito em discussão, né, as publicações do Stuck e do Israti, então foram bem interessantes. A OCDE fez um conjunto de publicações sobre o tema também, né, sobre colusões e algoritmos que pautavam muito as discussões, então eram muito interessantes também. Em termos de troca da discussão, né, sobre trocas de informações, uma publicação super recente e que eu achei bem interessante foi a do Martin Gassler. Ele faz um panorama de uma forma bem objetiva sobre como lidar com essa conduta. Eu acho que de bate-pronto, assim, o Jonathan Baker, ele também traz uma discussão interessante sobre a questão de colusão e algoritmos. Eu acho que é isso, sabe? Tudo passa um pouco pela questão probatória, do que vai ser considerada a nova forma de comunicação entre as empresas. Eu acho que cada vez menos a gente vai conseguir ter casos como Britas, principalmente porque não vai ter mais necessidade, né? Existem outras formas mais práticas, úteis,
de você, e menos gravosas, digamos, no sentido, né, de riscos associados, de você trocar informações, mas que talvez tragam efeitos semelhantes, e como que a gente deve lidar com esses desafios, né? Como vai ser a nova forma de enforcement nesses casos. Então, assim, acho que o que me ocorre num primeiro momento seriam esses, Ribas. E também estou super aberta a sugestões e dicas. Muito, muito legal. E só para avisar a Fabiana e a Ana, aqui a gente ganhou 10 minutos aqui da organização para poder enfrentar as perguntas, tá? Enfrentar, você já me assustou. Bem, né? Não, se tudo bem para a Fernanda. Enfrentar? Tá ótimo. Não, tô tranquila. Responder na medida do possível. Tô brincando. Espero ter sido útil e muito legal aqui conversar com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Acho que a gente pode começar. Eu estou vendo uma aqui do Paulo Casagrande. O CAD possui várias investigações de cartéis em licitações locais com valores relativamente baixos. Considerando a escassez de recursos no CAD, faria sentido deixar essas condutas mais para a persecução de autoridades locais, como, por exemplo, o MP, e a autarquia concentrar-se em casos de maior expressão? Ótima pergunta, Paulo. E nem preciso falar, né? O Paulo Casagrande também ali no início da coordenação de compras públicas. Então, isso não é nem uma pergunta, isso é uma sugestão super válida e que está sempre nos nossos debates, Paulo. Eu diria o seguinte, Paulo, realmente essa é uma avaliação importante de ser feita, e uma das vantagens do projeto Cérebro uma das vantagens foi justamente essa. Então, a gente recebia, por vezes, denúncias que pareciam algo muito local ou muito pontual. Então, eu recebo uma representação de que houve um cartel na licitação X para aquisição de xícara de café. E quando você consegue rodar essas análises num conjunto maior de dados, né? Então, basicamente, para trazer o exemplo do caso que a gente teve, era em uma licitação, que inclusive era uma licitação conduzida pelo CAD, por meio de 2 sinais de alerta, né, que surgiram. A equipe de pregoeiros do CAD entrou em contato com a área, e aquilo que era uma licitação, algo pontual, a gente verificou a partir de análises de quem eram as empresas que participaram daquele processo licitatório, para verificar como as empresas se comportavam, digamos, em outros processos licitatórios. Então, foi visto um conjunto muito grande de licitações, e isso gerou um conjunto de comportamentos suspeitos, que depois, na instauração do PA, resultaram em cerca de 40 licitações suspeitas, para um conjunto de 16 empresas, e não de 40 empresas, né? Então, você tem essa possibilidade de transformar, às vezes casos que são pontuais, em algo que vale a pena investir uma maior atenção e um maior recurso, né? E eu acho que isso é um exemplo de como a gente deve investir mesmo em casos que representem um maior retorno para a sociedade, casos mais robustos. Então, eu acho que é uma discussão super válida essa que você colocou, mas para a qual não temos como dizer que não investigaremos, né? É um trabalho mais difícil, mas o que eu traria talvez à discussão é uma nova possibilidade de a gente analisar também os casos, tentando avaliá-los de uma forma mais ampla do que, já que agora a gente tem uma condição maior. Então, tem esse outro lado também. Legal, Fernanda. Vou pegando aqui uma pergunta, na verdade, é uma pergunta do Felipe Roquete, do CAD. Fernanda não apenas teve um papel da consideração do SPDC, mas ela foi essencial para a formação de uma geração de técnicos e servidores, entre os quais ele se inclui.
que atuam no antitruste. A minha pergunta para ela é a seguinte: qual você acha que deve ser o papel do CAD na formação de advogados economistas que atuarão na defesa da concorrência? Nossa, ai, Felipe, você não devia nem fazer pergunta, né? Eu agradeço também, Felipe, meu braço direito por tantos anos, sinto falta dele, e ele é, na verdade, para quem não sabe, o coordenador do Projeto Cérebro, então ele fazer esse tipo de pergunta para mim Bom, eu acho que eu não sei, em termos de formação, o que eu diria é o seguinte: a autoridade e a advocacia, nós temos uma tarefa importantíssima em termos de difusão de compliance concorrencial. O compliance concorrencial, quem faz essa difusão da importância da concorrência, não é a autoridade ela não está aqui para punir ou para reprimir apenas. A gente precisa de uma rede que parta para essa parte do compliance. Então, eu acho que a formação de advogados e economistas são advogados e economistas que atuem diretamente nessa pauta do compliance. Vejo aqui a Maria Cecília, né, que tem isso, que defende tanto, e é isso mesmo, a gente precisa de desenvolver a cultura da concorrência como prevenção, e isso não é uma tarefa do CAD, é uma tarefa de todos nós, porque quem faz essa tradução num primeiro momento desses guias, dessas publicações e dos votos para a realidade que acontece no dia a dia, no primeiro momento são vocês, não somos nós. Então, são os advogados e os economistas que estão e que têm essa capilaridade que realmente o CAD não tem para difundir os valores da concorrência. Então, não sei, Felipe, se respondi muito a questão, mas aproveitei para dizer algo que eu deveria ter dito antes. Então, eu acho que essa é a principal formação que a gente pode ter juntos. Ótimo. Olha, eu acho que para encerrar, a gente pode pegar aqui a última pergunta do Daniel Andreoli. É a seguinte, Fernanda, sobre TCC. Tá? Como a SG, e aí pode ficar à vontade para falar da sua coordenação, né, especificamente, se você preferir, tem negociado TCCs com a adoção de vantagem oferida como base de cálculo para a punição de alguns casos recentes de cartel, principalmente agora com a incerteza de que esse realmente será um parâmetro adotado pela possível nova maioria do tribunal. Achei uma boa pergunta. Essa é uma pergunta interessante, sim. Agradeço, eu acho que, infelizmente, não vou ter uma pergunta para ela. O que eu diria é o seguinte: isso faz parte, né, das discussões e, por vezes, enfim, demoras que temos, né, nos processos de negociação, de achar a melhor base de cálculo. E o que eu diria é que, como SG, o que a gente procura fazer sempre e na coordenação é traçar todos os cenários possíveis. Então, esse cenário, ele é um dos cenários que é considerado, inclusive porque a gente sabe que existe essa discussão. Então, pelo menos na coordenação, nós não tivemos a experiência de utilizar esse cenário, essa base de cálculo, efetivamente, mas são cenários que, nas discussões mesmo dos processos de TCC, são considerados para dar essa amplitude e essa maior segurança quando do julgamento do caso, que tudo isso foi considerado. Então, a gente, enfim, vocês aqui sabem, somos, por vezes, detalhistas e chatos em solicitar um conjunto de informações, mas justamente para a gente ter todos os cenários
critério legal, do critério da resolução, critérios que envolvam outras discussões de proporcionalidade, né, que vão, por exemplo, por questões de subramo, e dentre esses subramos, vários cenários, justamente para que a gente mostre a razoabilidade da proposta que a gente defende, junto, né, que submete a aprovação, e que são aprovados quando considerados que estavam dentro desses parâmetros. Então, basicamente, eu acho que isso é importante como um dos cenários. Agora, se ele é o cenário a prevalecer, eu acho que só o tempo nos dirá, e não tenho essa resposta, infelizmente. Ótimo, acho que a gente encerrou aqui para o debate, não sei se você tem mais alguma coisa. Acho que deu nosso tempo também, já abusamos da Fernanda aí, mais 10 minutos. Chorinho. Poderíamos ficar aqui boa parte, a tarde inteira, conversando, porque realmente a conversa foi muito, muito boa, muito proveitosa. Acho que esse formato funcionou muito bem. A Ana, vocês três parecem realmente que estavam sentadas no sofá conversando, né? E foi muito bom ter você aqui, Fernanda. E eu queria muito agradecer a Ana e a Fabiana pela coordenação desse bate-papo. Acho que a gente tem várias mensagens aqui agradecendo, falando que foi muito legal, e principalmente para a Fernanda, por aceitar o nosso convite, se preparar aí no período curto de tempo, né, que a gente deu para ela, mas foi super brilhante, como sempre, e esperamos tê-la aqui de volta no Comitê de Concorrência do IBRAC inúmeras vezes. Eu que agradeço, fico muito honrada do convite e muito feliz da gente discutir isso, e eu acho que temos muito a caminhar, mas é um prazer caminhar com vocês também, então a gente tem muito a discutir, estamos à disposição. Agradece muito, Fernanda. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Tchau, gente. boa tarde a todos. Tchau, gente. Boa tarde, pessoal.